Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um Tarolando. Para quem não me conhece, eu sou a Mila e é com muito prazer que eu vou conduzir você nessa experiência de reflexão sobre a vida a partir dos arcanos do tarô. E olha que esses arcanos do tarô desta vez deram um nó na minha cabecinha, viu? Porque as 3 cartas que eu tirei ao acaso, eu poderia falar de muitas coisas. E aí eu fiquei assim alguns dias deixando a coisa cozinhar dentro de mim, percebendo as sincronicidades para realmente sentir e trazer o tema para vocês. Então eu resolvi ampliar. Vai ser um tema polêmico, certo? Então já se preparem que vem babado e confusão aí. E nós vamos falar aqui do 3 de ouros, da Imperatriz e do 7 de espadas. E o Tarolando de hoje vai refletir sobre quem é você, quem é realmente você e o que te ensinaram sobre quem você deve ser. O que te ensinaram sobre você é realmente aquilo que você é? Pois é, eu falei que ia ser polêmico, que ia dar um nó na cabeça, pois deu na minha. Mas foi muito interessante refletir sobre esse tema. Eu peço para você que, caso você não consiga assistir o vídeo todo, porque ele vai ficar um pouquinho longo, você assista em suaves prestações, que nem as Casas Bahia, tá? Por quê? Porque não tinha como falar disso de uma forma muito superficial, é um tema profundo demais, certo? Então vamos lá. Eu vou começar falando de um filme que muitos de vocês já podem ter assistido, que é o Mona Lisa Smile, ou Sorriso de Mona Lisa. Ele está naquele canal de streaming famoso, que eu não vou falar o nome. Ele tem lá, tem na Netflix, ok, falei. E é um filme muito bacana, assim. Pra mim, eu adoro, eu me identifico muito porque conta a história de uma professora de História da Arte. E por coincidência, eu sou arte educadora, então eu já me identifico com ela a partir daí. Mas não é só isso. Ela é uma mulher muito liberal para a época, então o filme se passa em 1950. Ela se formou numa universidade na Califórnia, então ela tem uma mente muito mais aberta. Ela estuda arte, então todo mundo que estuda arte realmente é convidado a olhar para o mundo de uma forma mais ampla, né? E ela é uma mulher, por exemplo, que sai do padrão da sociedade. Ela é solteirona, né? Ela tem seus, sei lá, 30 e poucos anos, é solteirona. Ela é uma mulher muito livre no amor e no sexo, nas relações dela. E ela não teve filhos, então ela não se encaixa naquele padrãozinho da mulher dos anos 50. Quando ela chega para dar aula, ela é convidada para dar aula nesse college, numa das escolas mais tradicionais dos Estados Unidos para mulheres. Então todas as mulheres que estudam lá são mulheres de classe média alta, né? Então são ricas, têm uma posição social muito elevada. E essas mulheres, elas são educadas para serem grandes mães e esposas. Então elas estudam nesse colégio que, na verdade, as prepara para serem esposas à altura dos seus maridos, que serão os futuros advogados, políticos, pessoas de influência da sociedade americana. Então, quando essa professora Catherine chega lá, que ela é interpretada pela Julia Roberts, ela se depara com esse ambiente dessas garotas super inteligentes, mas que são ensinadas a serem, né, que são subjugadas nesse papel de mãe, esposa e dona de casa perfeita. E ela é muito provocadora. Então ela começa a provocar essas alunas a irem além, não só na arte, na maneira como elas enxergavam a arte, né, daquele jeito certinho, né, da arte de vanguarda, né,
arte, né, mas principalmente indo para a arte moderna e arte contemporânea. Então ela provoca essas garotas em todos os sentidos. E uma das provocações que ela faz e ela confronta é justamente o papel delas na sociedade. Será mesmo que elas realmente só devem ser esposas e donas de casa e mães? Então ela começa a questionar essas garotas, a provocar, e isso causa uma série de problemas na vida dessa professora. Eu não vou contar o filme todo, vocês têm que assistir. Se não assistiram, assistam. Se já assistiram, reassistam, porque é legal olhar com esse olhar. Qual é o olhar que eu quero propor? É o olhar de perceber que, na verdade, desde que nós nascemos, nós somos educados. Existe toda uma sociedade, e sociedade envolve religião, envolve a família, envolve cultura, enfim, envolve a própria escola, a própria educação é responsável por perpetuar esses hábitos. Então a gente é condicionado por todas essas esferas para sermos o que esperam que nós sejamos. Então, no caso das mulheres, nós, naquela época de 1950, as mulheres tinham o papel de ser mãe, esposa, dona de casa. Hoje é mais amplo. Na verdade, a mulher tem que ser uma super mulher. Nós temos que ser donas de casa, esposas, uma super mulher, porque temos que estar linda, super boa mãe e super boa profissional, ou seja, aumentar as pressões em cima das mulheres. E o homem, por sua vez, também tem pressões, também sofre pressões. Ele não pode ser frágil, ele não pode demonstrar fragilidade, ele não pode falar de sentimentos, ele tem que ser o super macho, o super homem, super viril, e se ele não tiver essa virilidade, já existe Viagra, e ele tem que ser rico e poderoso e ambicioso, e enfim, bem-sucedido. Então existem também pressões em cima do homem. É claro que eu estou generalizando, estou falando bastante da nossa cultura ocidental e eu estou falando de uma forma super superficial, mas eu só quero que vocês entendam justamente esse percurso, né, de quando a gente nasce no nosso eu autêntico, como o Osho fala, e como a gente vai sendo condicionado por essa sociedade. Até Jung usava um termo que é muito pertinente para isso, que é o inconsciente coletivo. Então, por mais que diretamente as pessoas não falem o que você tem que ser, como você deve ser, existe essa força do inconsciente coletivo que te move. Porque é como se você se sentisse preso e pertencente a esse inconsciente coletivo e fosse repetindo os padrões sem questionar. Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, de toda essa filosofia e dessa técnica psicoterapêutica que é a constelação familiar e sistêmica, ele também explica que nós vamos repetindo os padrões dos nossos antepassados sem questionar, por amor, por uma lealdade invisível. Eu estou estudando constelação e é muito interessante de você perceber como é muito comum a gente trazer as questões dos nossos antepassados, os padrões dos nossos antepassados e ir repetindo inconscientemente. Mas não necessariamente esse padrão é aquilo que nos faz feliz. Então a constelação familiar, que é uma técnica psicoterapêutica que já foi amplamente aceita e é respeitada até mesmo pela Organização Mundial de Saúde, fala também sobre esse inconsciente coletivo, sobre a força dessa ancestralidade, desse sistema que paira sobre nós. Então, como o Osho fala nesse livro aqui, O Ego, que eu não tenho o livro físico para mostrar para vocês, mas eu baixei ele no Kindle, ele diz assim: a criança não nasce com o ego é ensinado pela sociedade através da religião, através da cultura, da educação. E ele fala: quando nascemos, temos nosso eu autêntico. Depois a sociedade cria um falso eu,
Você é cristão, você é católico, você é branco, você é alemão, você faz parte da raça escolhida por Deus e deve governar o mundo e assim por diante. Ele está se referindo aqui ao Hitler, né? Ela cria uma falsa ideia de quem são as pessoas. Ela lhes dá um nome e em torno do nome cria ambições e condicionamentos. E pouco a pouco, uma vez que leva quase um terço da vida, a sociedade trabalha o ego dos indivíduos através da escola, da igreja, da faculdade, da religião. No momento em que volta da universidade para casa, você já esqueceu completamente seu ser inocente. Eu falei que eu sou arte educadora e eu trabalho com crianças também, né? Trabalho com crianças. E trabalhar com crianças é uma experiência muito rica e muito desafiadora, porque principalmente as crianças dessa geração atual, elas são viradas no giraia. Mas independente do desafio, é muito gostoso trabalhar com criança, porque elas têm uma pureza impressionante, que a gente perde essa pureza ao longo da vida. Então eles são muito sinceros, são muito honestos, eles expressam mesmo sentimentos, eles ainda não estão completamente condicionados. Então é muito interessante de perceber, e é triste de perceber como a gente vai se condicionando negativamente. Então os meninos, eles choram, eles também expressam emoções como as meninas. Só que ao longo do tempo, conforme a mãe, o pai, enfim, até a própria escola vai falando, não, você não pode chorar, você tem que ser forte, aquele menino já vai se modificando. E aquela menina também, né? Ah, senta direito, não faz isso, menina não pode fazer isso, e etc. Trazendo uma culpa para a sexualidade, enfim, a gente vai trazendo esses condicionamentos para as crianças, e aí muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós nos tornamos adultos condicionados, perfeitamente encaixados dentro desse sistema que a sociedade pede, que é representado pela carta 3 de ouros aqui. Então a gente se encaixa perfeitamente nesse sistema da sociedade, mas a gente não é feliz, a gente não tem realmente mais conexão com a nossa verdadeira essência, com aquilo que realmente move a nossa alma, com aquilo que realmente nos faz feliz, com aquilo que faz os nossos olhos brilharem. Então, é importante a gente se questionar, quem é você? No caso, quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu sou aquilo que eu realmente sou em essência, ou eu sou aquilo que me ensinaram a ser? Ou eu estou buscando aquilo que me ensinaram que eu deveria buscar? E aí isso passa por todas as esferas. Na vida amorosa, na vida profissional, nas relações, na forma como você se expressa. Hoje a gente tem aí uma briga muito grande, né? Feministas, machistas, enfim, fica aí uma discussão às vezes um pouco infértil. Eu sou super a favor de movimentos como o feminismo. A gente conquistou muitas coisas a partir desses movimentos. Hoje as mulheres têm mais direitos, mas eu tenho me afastado um pouco do feminismo ideológico, porque o feminismo muitas vezes ele traz essa culpabilização muito forte para a figura do homem e desconsidera que o homem também sofre essas pressões da sociedade, ele também sofre. Muitas vezes eles não têm consciência, mas eles também são fruto e o produto dessa sociedade doente, né, que vai nos condicionando negativamente. Então tem um documentário muito interessante que eu vou deixar aqui de dica para assistir, que é o The Red Pill. É um documentário que tem no YouTube. É um documentário de uma super feminista, e ela vai bater um papo com os caras que defendem os direitos dos homens, que são meio misóginos, que acabam perpetuando um pouco da cultura do estupro, que são machistas. E ela vai conversar com esses caras, e aí ela se converte para o não feminismo. Na verdade, não é que ela deixa de ser feminista, mas ela tira aquele discurso tão agressivo, né, e tão vitimista, e se coloca num lugar de, olha, homens e mulheres precisam de ajuda, né? Nós estamos todos realmente precisando reajustar aí o nosso eu verdadeiro, porque
Esse não é o caminho, não é o conflito. É interessante para assistir. Um outro documentário também muito interessante que aborda essa questão do ponto de vista masculino é A Máscara em que Você Vive, que tá no Netflix também. E é um documentário que fala muito de como os homens também são criados e são condicionados a sublimarem emoções, a não conversarem sobre sentimentos, e como essa cultura machista ela vai virando, na verdade, uma grande defesa do homem. O homem se apoia no machismo para sobreviver, porque é isso que, de uma certa forma, o condicionaram, mas que isso torna o homem muito infeliz. Tanto que tem um alto índice, um número de suicídios entre os homens, porque é aquilo que eu falei, os homens também sofrem uma certa pressão da sociedade para se encaixarem. E, na verdade, independente do gênero, de sermos homens, mulheres, de sermos hétero ou não, enfim, da nossa opção sexual, não importa, nós somos seres humanos, nós somos seres. E quanto mais afastado a gente está da nossa essência verdadeira, e quanto mais voltado para aquilo que esperam da gente estamos, mais infelizes vamos ficar. Então é muito comum a gente ouvir homens e mulheres aí frustrados, estão dentro da sociedade, têm bons empregos, estudaram, estão ali, né, servindo ao sistema. As mulheres também trabalhando com filhos, casadas, mas as pessoas não estão verdadeiramente felizes, porque elas não estão integradas com o seu verdadeiro eu. Eu tenho me afastado do feminismo e caminhado mais em direção ao sagrado feminino. O sagrado feminino é um movimento de mulheres que busca uma integração. Então, todas as mulheres se ajudam para se curar e curar, né, e se curar coletivamente. Muito interessante de perceber. Porque ao invés de eu me empoderar no discurso, eu me empodero de dentro para fora. Então eu vou trazer esse empoderamento feminino, não na briga, mas no ser. Então o círculo feminino, o círculo sagrado feminino, ele busca essa harmonização do feminino dentro de si. Porque nós mulheres nos afastamos um pouco do nosso feminino para a gente poder lutar por direitos e se igualar aos homens, né? Para a gente ganhar espaço na sociedade. Mas a gente acabou perdendo algumas características muito importantes do feminino. Então, como é que a gente harmoniza, como é que a gente cura esse feminino e como é que a gente se empodera? Então, o sagrado feminino é muito interessante e também tem o sagrado masculino, que eu tenho alguns amigos que já fizeram vivências do sagrado masculino e foi muito interessante também, porque já trabalha o oposto, como é que o homem traz essa sensibilidade masculina, né, dentro do princípio masculino. Então é muito interessante de você perceber essas possibilidades. Dentro desse movimento de empoderamento feminino, que eu acredito que é mais importante do que o discurso, porque quando você tem esse empoderamento dentro de si, você não precisa discutir com ninguém, você se dá o respeito, você coloca os limites necessários e você busca o seu espaço porque você acredita que é digna dele. Um dos livros que faz esse papel assim incrível de resgatar essa força, esse empoderamento feminino é o Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. Gente, esse livro aqui, vocês não têm ideia do quão fantástico é. Se você é homem, compre para dar para as mulheres da sua vida. E se você é mulher, compre para deixar na cabeceira. Vocês estão entendendo que é um livro de cabeceira? Por que é um livro de cabeceira? A louca, né? Bom, vocês já devem estar acostumados comigo. Por que é um livro de cabeceira? Para começar, o bichinho tem quase 500 e tralalá páginas, né? Enorme. Denso, muito denso. Um livro que traz muito conteúdo. Vários tapas na cara, assim, pá, pá. Você tá lendo e você fala, meu Deus. Então ele é um livro para ser lido com calma, com tranquilidade, para ser relido,
para você, sabe, fazer esse trabalho de olhar para dentro. Então não é um livro para você ler assim em uma semana de férias. Não, é para você ler aos poucos e é para uma vida toda. Cada momento da sua vida vai pedir uma parte desse livro. E é muito interessante, porque assim, a Clarissa, ela é uma analista junguiana, então ela traz várias histórias e mitos universais e ela desmembra essas histórias, trazendo a psique feminina à tona e desmembrando essa psique feminina. E ela fala que nós temos uma natureza selvagem dentro de nós, por isso que chama-se Mulheres que Correm com os Lobos, porque ela observando os lobos, ela percebeu que tem muita semelhança com as mulheres, com a natureza selvagem das mulheres. O que é a natureza selvagem? Veja só, um animal, um animal selvagem, ele vive no seu habitat natural. Então ele está integrado com a natureza, ele está integrado com os ciclos, ele está integrado com os seus parceiros ali, né, a matilha, enfim. Ele tem um instinto, né, muito bem apurado. E quando o animal é domesticado, ele vai perdendo esse instinto, para começar. Ele vai ficando mais dócil, né? Necessariamente tem que ficar mais dócil. Ele vive numa jaula e ele já não é mais o animal selvagem que ele é. Então ele vai perdendo a sua essência. E isso acontece com as mulheres. Acredito que também com os homens, mas é um livro para as mulheres. Até gostaria de saber qual a opinião dos homens lerem esse livro, se ele é aproveitável. Eu acredito que sim. Porque, na verdade, a gente está falando de seres humanos. E aí, como é que você faz para identificar se a sua natureza selvagem está prejudicada? Ufa, vamos lá. Ela fala assim: se você sente aridez, fadiga, fragilidade, depressão, confusão, sentimento de estar amordaçada, calada à força, desestimulada, se você se sentir assustada, deficiente, fraca, sem inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, envergonhada, com uma fúria crônica, instável, amarrada, sem criatividade, reprimida, transtornada, impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações, entregando a própria criatividade para os outros, escolhendo parceiros, empregos ou amizades que lhe esgotem a energia, sofrendo por viver em desacordo com os próprios ciclos, superprotetora de si mesma, inerte, inconstante, vacilante, incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites. Se você não conseguir insistir no seu próprio andamento, preocupar-se em demasia com a opinião alheia, afastar-se do seu Deus ou dos seus deuses, isolar-se da sua própria revitalização, deixar-se envolver exageradamente na domesticidade, no intelectualismo, no trabalho, na inércia, porque esse é o lugar mais seguro para quem perdeu os próprios instintos. Se você tiver receio de aventurar-se, revelar-se, temer procurar um mentor, mãe, pai, temer exibir a própria obra antes que esteja perfeita, temer iniciar uma viagem, recear gostar de alguém ou dos outros, ter medo de não conseguir parar, de se exaurir, curvar-se diante da autoridade, perder a energia de projetos criativos, encolher-se, humilhar-se, ter angústia, entorpecimento, ansiedade, ter medo de enfrentar o novo, medo de experimentar o novo, de exprimir sua opinião, de criticar qualquer coisa, de sentir náuseas, de se sentir estrangulada, conciliadora e gentil com extrema facilidade. Enfim, ter medo de parar, ter medo de agir, contar até 3 sem conseguir recomeçar, ter complexo de superioridade, ambivalência e, no entanto, não fosse por isso, ser plenamente capaz e em perfeito funcionamento. Então ela fala que essas rupturas, esses sintomas, são sintomas da mulher que não está integrada com a sua natureza selvagem. E ao longo do livro ela vai trazendo histórias que vão resgatando essa mulher selvagem, que vão trazendo à tona quais são esses aspectos que precisam ser integrados à self, né, à nossa psique. Gente, esse livro é demais, você precisa ler, ok? E é isso, o convite é para que tanto nós homens, tanto os homens quanto nós mulheres, façamos essa revisão
de quem realmente somos nós, de quem é você e do que você veio realmente para fazer e realizar, daquilo que te move, olhar para isso e perceber que existem esses condicionamentos da sociedade e que alguns dos seus desejos podem estar de acordo com o que a sociedade pede, mas não são todos. E muitas vezes a gente quer se encaixar. Eu vejo muitas pessoas aí realmente tendo vidas assim, abarrotadas de trabalho, de estudo, para poder ser o melhor profissional, para poder ter mais dinheiro, mais sucesso. Eu vejo muitas pessoas realmente cedendo às pressões dessa matrix desenfreada que nós vivemos. Quando para ser feliz a gente nem precisa de tanto. A gente precisa somente silenciar um pouquinho, olhar para dentro e se conectar com os desejos mais profundos da nossa alma. Ufa! Falei, né? Mas como eu disse, suaves prestações, porque é um tema muito profundo. E eu não queria, a princípio eu pensei em deixar somente para as mulheres por conta da carta da Imperatriz. Mas aí, eu conversando com um amigo, ele falou assim, nossa, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso... E eu falei pra ele, mas por que você tá se pressionando tanto, né? Você não tem que ser nada, você tem que ser você mesmo. E aí a gente teve esse papo sobre como a sociedade acaba nos pressionando para sermos algo ou alguém. E eu percebi que os homens também, na verdade eu já sabia disso, mas eu percebi que era importante eu também falar isso para os homens. Então o assunto ficou longo, mas é com todo carinho que eu trouxe essa provocação para vocês, porque eu também não me encaixo, eu tentei me encaixar né, na sociedade o máximo possível, mas não consegui. E eu fiquei frustrada e deprimida por um tempo e percebi que quando eu me livrei dessa necessidade de me encaixar na sociedade, minha natureza selvagem aflorou e eu me sinto cada vez melhor. É claro que tem muito trabalho a fazer, mas estamos aí, me conectando cada dia mais com a minha verdadeira essência, e por isso que fica aí o convite e a provocação para que você também repense, tá bom? Então um grande beijo para você e até o próximo Tarolando. Gratidão, viu?